Fala, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco. Muito prazer estar aqui novamente em mais uma aula de Ciências Humanas, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a Antiguidade Clássica. Observem, hoje nós vamos falar sobre a Antiguidade Clássica, um tema importante, tá? Que diz respeito à Idade Antiga na Europa, tá? Então, a Antiguidade Clássica é o estudo da Antiguidade na Europa. Em especial, duas grandes civilizações se destacam nesse processo, que é a civilização grega, então nós estamos falando aí do processo de construção da civilização grega, e por outro lado a civilização romana, conforme essa imagem mostra, tá? Então veja, na Grécia Antiga, que é considerado o berço da civilização ocidental, se desenvolveu ali diversas manifestações políticas, culturais, religiosas, que deram origem àquilo que nós chamamos de Antiguidade Clássica, assim como em Roma, tá? Então, quando a gente fala de Roma Antiga, nós estamos nos referindo também a uma sociedade que foi construída em cima da Antiguidade Clássica, tá bom? A Grécia, ela é considerada o berço da civilização. Lá nasceram grandes filósofos, estamos falando aí de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, e que em síntese foi na Grécia Antiga que se teve a primeira ideia de produção do conhecimento sistematizado, ou do conhecimento científico, conforme a gente vê hoje, tá? Foi também na Grécia que nasceu o comércio, tá? Principalmente o comércio na Europa, não foi lá que nasceu o comércio, mas lá nasceu o comércio na Europa, né? Os países árabes, há algum tempo atrás, já se pensava o comércio, porém, também na Grécia se desenvolveu a arte do comércio, em especial de metais e alimentos, tá? Metais preciosos aí, nós estamos nos referindo ao ouro, a metais como a prata, o bronze, e alimentos que eram produzidos naquela região também, alimentos importantes, principalmente para a gente entender aí a culinária e a alimentação na Grécia Antiga, tá? E foi na Grécia Antiga também que se utilizou de mão de obra escrava, que nós estamos falando da escravidão antiga, tá? Não a escravidão que ocorreu no Brasil, por exemplo. Nós estamos nos referindo a um tipo específico de escravidão, Os escravos normalmente eram prisioneiros de guerra e por ser prisioneiros de guerra, ao ser capturados, iam trabalhar nas fazendas, na agricultura da elite grega na época, que era chamado de patrícios, tá? Então, as elites gregas na época eram chamados de patrícios, Era a classe que ajudava aí na organização política também, e a classe que tinha o maior poder econômico no período. Bom, então veja, é engraçado, A Grécia, ao mesmo tempo que tem um desenvolvimento importante, ela também utilizou-se de mão de obra escrava para a produção das suas lavouras, das suas fazendas, tá bom? Então veja, a Antiguidade Clássica deixou inúmeras contribuições. Então, quando a gente fala de filósofos como Platão, como Aristóteles, como Sócrates, e se a gente for a fundo no pensamento desses filósofos, nós iremos perceber que eles deixaram inúmeras contribuições, tá? Contribuições essas que duram até os dias de hoje. Um outro ponto, do ponto de vista político, se a gente olhar para a Grécia, a gente vai ver que a palavra democracia, o conceito de democracia surge nessa civilização, e o conceito de direito, Estado de Direito, surge em Roma Antiga. Na sociedade romana, por exemplo, principalmente no período republicano, foi desenvolvido aí o conceito de direito romano, beleza? Então, são várias contribuições que essas sociedades nos deixou, São diversas contribuições que essas sociedades nos deixou, até do ponto de vista arquitetônico. Olha essa imagem aí, Dá para a gente perceber um pouco da arquitetura grega. No caso dessa imagem, nós temos o famoso templo do Panteão, que é onde
ficavam aí os deuses gregos, né? Os famosos deuses gregos, ou estátuas dos deuses gregos ficavam aí dentro do Panteão, onde era um local aí religioso, cultural para os gregos, a antiguidade clássica, ok? Aí o Panteão, a arquitetura grega é uma arquitetura bem peculiar, né? As pilastras, a forma de se produzir, a engenharia para se produzir esses grandes monumentos à época, tá bom? Então veja, os gregos antigos produziram aí enormes arquiteturas. Se a gente pegar o Panteão, que nós acabamos de ver, mas todo o centro histórico de Atenas, veja, isso aqui é importante. Atenas foi a principal cidade-estado da Grécia, Atenas e Esparta. As duas principais cidades-estados da Grécia Antiga foram Atenas, que hoje é a capital, e Esparta. Esparta era uma sociedade muito mais militarizada, autoritária, oligárquica, pequenas famílias mandavam no poder político em Esparta. Atenas era uma sociedade mais democrática, que aceitava as discussões políticas e a participação política de inúmeras pessoas e indivíduos, tá? Então veja, olha o mapa da Grécia Antiga só para vocês terem uma noção daquilo que estamos falando aí na aula de hoje. Então veja, cada cidade-estado tinha um funcionamento específico, tá? Cada cidade-estado grega tinha um funcionamento específico, tinha um estado próprio, uma cultura própria. Uma curiosidade sobre a Grécia e o território grego, né, é o número de ilhas. Percebam a quantidade de ilhas que formam o território grego, né? Então eles tinham que desenvolver a arte da navegação. Por quê? Porque a partir da navegação que eles desenvolviam comércios, intercâmbios entre as ilhas gregas, tá? As famosas ilhas gregas, ok? Então esse mapa é importante, tá? Ele mostra aí as principais cidades da Grécia hoje e que duram algum tempo, né? Lá embaixo a ilha de Creta, aí temos Rhodes, Santorini, Mykonos, Atenas e lá em cima Calcídica, né? E o Mar Egeu, de um lado o Mar Egeu e de outro lado o Mar Jônico, que são os mares que banham aí a Grécia Antiga, tá? Veja, os períodos históricos na Grécia é dividido em 3 grandes períodos, tá? O período arcaico, que marca aí o nascimento das cidades-estados, o período clássico, que nasce o florescimento da arte, da filosofia, da política, da ciência, e o período helenístico, né, que é o período áureo aí, da cultura grega, das tradições, é onde a filosofia, o conhecimento está na sua fase mais amadurecida, né? Uma fase onde se construiu, se gerou muito conhecimento importante para a história da humanidade. Então veja, o período arcaico, o período mais antigo da história da Grécia Antiga, o período clássico, que foi o nascimento aí, nascimento dos grandes filósofos. E, por último, o período helenístico, que é um período de florescimento da cultura, né? O teatro ganha muita importância, a tragédia grega, por exemplo, é um gênero teatral até hoje. E é importante a gente destacar esses pontos. Bom, então veja, outro ponto aí importante é esse, ó. Outro ponto importante da Grécia Antiga é justamente o nascimento de alguns pontos, tá? Primeiro, da filosofia ocidental, que nasce em Atenas, a partir dos filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles. E é o desenvolvimento da democracia ateniense, né, que é, vamos dizer assim, um regime político mais bem elaborado da época, tá bom? Daí vemos a Acrópole, né, o centro histórico de Atenas. É a partir desse centro histórico que a gente consegue ter acesso aí a primeira sociedade ateniense, né? Essa sociedade que se desenvolveu a partir da democracia. Aliás, até hoje esse centro histórico está preservado na cidade de Atenas. Bom, veja aí, ó, outra foto importante, né, das navegações gregas, navegações fundamentais para o desenvolvimento da Grécia e das suas cidades-estados. Bom,
Na próxima aula, nós vamos continuar vendo sobre a Grécia Antiga. Isso mesmo, nós vamos aprofundar nosso conhecimento sobre a Grécia Antiga, ok? Volto na próxima aula. Valeu!